Fala galera, beleza? Enio Lopes aqui, conselheiro fiscal do Sumprev. E hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouco sobre os gastos que a gente tem no nosso fundo de previdência, como que é utilizado o dinheiro que está lá para o custeio de despesas, certo? Então, anteriormente a gente falou um pouco aí sobre a estrutura, como que funcionava o nosso fundo de previdência, sobre as gerências, sobre o papel dos conselhos. Falamos um pouco aí sobre as fontes de receita, ou seja, da onde vem o dinheiro que entra no nosso fundo de previdência. Então, tem aquela parte que a gente custeia, que é descontado em folha, tem a parte patronal, que é a prefeitura que paga, tem a parte do BEST também, que é custeada pela prefeitura, os parcelamentos e tudo mais. E, obviamente, que esse dinheiro está lá, está acumulado, está sendo investido, porém, de uma forma recorrente, mês a mês, o Sumprev também tem algumas despesas que precisam ser sanadas. Então, dentre as despesas, a gente tem a principal delas, que é o custeio do plano de benefícios. O que seria o plano de benefícios? Basicamente, o pagamento de pensões e aposentadorias para os servidores. Então, aposentadoria para os servidores e, em alguns casos daqueles servidores que faleceram, o custeio da pensão também é utilizado os recursos aí acumulados do Sumprev. Além disso, existem algumas despesas de ordem operacional para o funcionamento do nosso fundo. Então, existe uma série de despesas ali que são custeadas pelo fundo para que ele consiga subsistir, para que ele continue funcionando, certo? Então, hoje, o Sumprev ele não é uma autarquia. O que isso significa? Apesar de ter um CNPJ próprio, ele ainda está, vamos colocar assim, dentro da estrutura da prefeitura. Então, por exemplo, os funcionários que tem lá no Sumprev trabalhando, eles são funcionários de carreira da prefeitura. A gente tem funcionários que estão lá nas funções de gerência, na superintendência, que são funcionários contratados pela prefeitura, estão prestando serviços ali, então eles estão custeados com recursos públicos, porém, alguns serviços adicionais ali que o Sumprev precisa para se manter, eles são custeados com dinheiro do próprio fundo. Dentre eles, eu vou listar alguns, tá? Os principais. Temos, por exemplo, o prédio do Sumprev. A gente não tem uma sede própria, ele é um prédio alugado, então isso, obviamente, é custeado pelo nosso fundo. Além disso, existem algumas assessorias que são contratadas para ajudar nos trabalhos ali, na parte burocrática, na parte contábil e tudo mais. Então, a gente tem uma assessoria jurídica que cuida de pareceres, que cuida de todo o suporte jurídico na hora do pessoal analisar a concessão de uma aposentadoria. Então, tem que ter esse auxílio ali, até mesmo pela especificidade das informações, dos dados. Então, tem que ser alguém com um notável conhecimento sobre esse tipo de serviço. Então, a gente tem uma assessoria jurídica nesse caso, assim como a gente também tem uma assessoria de investimentos. O que a assessoria de investimentos faz? Ela cuida do nosso dinheiro? Não exatamente. Ela apresenta a situação do mercado, apresenta possibilidades de investimento e tenta ali embasar as decisões, fornecendo ali informações para que os conselhos consigam atuar. Então, a gente tem um comitê de investimento, que, apesar do nome, não é necessariamente quem investe. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar a política de investimento, ele vai pegar ali as informações da assessoria de investimentos e vai traçar estratégias de como alocar os recursos que a gente tem, dadas as devidas proporções ali, respeitados os limites legais e o que está previsto em legislação. Obviamente, esse plano, tanto o plano de investimento quanto a política de investimento, né, ela vai passar pelo Conselho Deliberativo, ou seja, o Conselho Administrativo, que vai ver se aprova ou não. E ainda assim, a superintendência do fundo, ela tem a prerrogativa de acatar ou não as sugestões de investimento. Então, pode ser que essa decisão seja acolhida, ou pode ser que não. Eu falo assim, não, eu não concordo com isso, vou fazer de tal forma. Obviamente, quando acontece algo dessa magnitude, precisa ter um embasamento, precisa ter uma justificativa do porquê fazer ou do porquê não fazer,
certo? Então, é um assunto muito delicado, muito complexo, e a vantagem é que isso passa por muitas mãos. Então, assim, muita gente se debruça sobre o assunto, analisa isso, e, obviamente, todo esse embasamento ele serve ali para tomar uma decisão da forma mais acertada. Obviamente que nem sempre a gente tem resultados esperados. É lógico que todo mundo fala assim, não, a gente só vai ter lucro investindo, mas a gente sabe que na prática não é só isso. A gente está sujeito ali a volatilidades do mercado. Então, algumas coisas fogem como eu posso falar, da previsão. A gente tem uma expectativa, mas nem sempre essa expectativa é correspondida, e isso faz parte, certo? Mas o que tem que ter é o que? Uma boa gestão e um acompanhamento contínuo para garantir ali que esteja no caminho certo. Então, a gente tem essas duas assessorias. Existe uma outra assessoria que é contratada ali no intuito de auxiliar a parte ali de consultoria, orçamentária, financeira ali, certo? Junto aos órgãos de fiscalização. Então, tem uma outra assessoria nessa parte contábil, certo? E serviços de custeio normal, então, desde internet, telefonia, a própria estrutura que a gente precisa para o funcionamento ali do prédio, desde o material de escritório, pequenas despesas, às vezes despesa, vai ter um evento, transporte, o custeio da participação no evento, dependendo da situação, custeio com alimentação. Então, algumas despesas recorrentes que são naturais aí e tem uma variação dependendo do cenário. Às vezes, é um curso perto, é um curso que você consegue ir e voltar no mesmo dia, não, é um curso que vai ser 2, 3 dias fora da cidade, então tem que custear transporte, tem que custear alimentação, às vezes hospedagem. Então, tem tudo isso que está envolvido, e aí são despesas que acontecem ao longo do ano, mas todas elas devidamente documentadas, devidamente planejadas ali, e sempre pensando no interesse público. Então, o que é o interesse público? Essa atividade, esse curso, esse treinamento, ele vai agregar alguma coisa? Ele vai trazer subsídio para os conselheiros atuarem, ou então para a equipe técnica do Sumprev atuar, vai fornecer informações? É um treinamento recorrente, é uma coisa que é necessária, é uma certificação que o conselheiro precisa ter para trabalhar. Então, são coisas que fazem parte ali do escopo das atividades e são necessárias. Atualmente, aí, a gente também está passando ali por uma reformulação na questão de equipamentos. Então, recentemente foram licitados ali novos equipamentos, computadores, impressoras, o próprio pacote de softwares ali da Microsoft, softwares básicos ali do pacote Office. Então, despesas de custeio normais, né, que são utilizadas no dia a dia ali e são necessárias para o funcionamento. Então, basicamente, essa é a estrutura de gastos que a gente tem. Obviamente que surgem ali situações esporádicas que vão demandar um custo adicional, mas todas essas despesas, elas são apresentadas ali para o Conselho Administrativo para deliberar se vão ser realizadas ou não. Todas elas são submetidas ao Conselho Fiscal para averiguar se está tudo dentro dos conformes, se está atendendo a legislação, se é realmente necessário ou não. E, obviamente, todas as contas do fundo, elas são ali auditadas pelo Tribunal de Contas, então ele está passivo de fiscalização, a documentação está disponível. No próprio site do Sumprev, se vocês entrarem lá, existe uma aba ali, contratos em andamento, então você consegue ver os contratos vigentes que estão lá. Então funciona de uma forma bem transparente, mas qualquer dúvida aí, a gente fica à disposição. Acho que é importante a gente saber para onde vai o nosso dinheiro, né? Acho que isso é de interesse comum, então nada mais justo do que vir aqui dar uma satisfação para vocês, e é necessário, certo? Principalmente essa questão de aprendizado, treinamento, cursos, é uma matéria muito específica, que ela passa por mudanças ali, quando muda uma legislação, quando surgem novas demandas, então exige sim estudo, nem sempre você vai encontrar informação livre. Obviamente existem, por exemplo, mês passado eu participei de um curso online do Tribunal de Contas, que foi gratuito, foi assistir de casa e tal,
e bem interessante, até divulguei parte do material em alguns grupos ali, depois eu vou deixar o link aqui com os canais ali, tem alguns vídeos no YouTube, tem alguns materiais que são interessantes, mas nem sempre esses cursos, essas formações, elas estão disponíveis ali de forma gratuita, então às vezes isso precisa ser custeado, e por ser algo muito específico, você tem que falar com quem entende, tem que falar com pessoas, com organizações que tratam desse assunto, que lidam com isso, porque é uma demanda muito específica, é algo geralmente voltado ali para o setor público, então tem as suas especificidades, a gente, no regime próprio, foge um pouco do regramento ali, do regime geral, então tem algumas diferenças, e vão surgindo novas demandas, tem casos muito específicos, desde falar de aposentadoria especial de um grupo específico, tem o caso lá da integralidade da paridade, ou então da aposentadoria do professor, ou então, às vezes, a própria guarda municipal questiona ali o funcionamento da aposentadoria especial, e tem alguns regramentos, e como eu costumo falar, que eles vêm de cima para baixo, então a gente tem legislações a nível federal que funcionam, e o município não pode simplesmente passar por cima disso e fazer uma outra regra ou criar isso de uma forma diferente, porque senão está sujeito ali a uma ação de inconstitucionalidade, isso pode dar problema, e quando eu falo pode dar problema, não é só falar assim, vamos cancelar o que foi feito, às vezes, de repente, ter que devolver dinheiro para os cofres públicos, ter que reparar o dano causado ali às contas, então, de repente, ter que, imagina, assim, obviamente, todo mundo quer aposentar com a melhor regra possível, receber o máximo possível, mas fazer isso simplesmente numa canetada. Assim, olha, eu vou fazer, vai dar certo e vai receber, mas e se algum dia chegar algum órgão fiscalizador e falar, peraí, pagou errado aqui, não era assim que funcionava. Não é simplesmente, então vamos consertar daqui para frente. Às vezes você pode ter que repor aquilo que você recebeu a mais, e aí tem todo um desgaste, todo um transtorno, então essas coisas precisam ser feitas dentro da legalidade, certo? Então é isso, gente. Espero que eu tenha contribuído aí. Fico à disposição. Obrigado. Até mais.